a reunião. Vocês podem apresentar. São 15 minutos. Pode ir, Gilberto. Ok. O grupo seguinte é o Felipe França, o Yuri e o Rodrigo. Vou desligar meu som aqui, tá bom? Falando nisso. Vocês conseguem ver os slides? Sim. Tomás. Ok. Gilberto, acho que o Tomás não tá conseguindo pegar o microfone, ele falou no chat. Esse é da reunião. Bom, vamos começar então. Pode começar, Letícia. Ok. Bom dia a todos. A gente vai falar um pouco, a gente é o Grupo J. Eu, Letícia, Tomás, que está tentando entrar aí, e Gilberto. A gente vai falar um pouco sobre o Atari, os primeiros computadores da Atari, os modelos 400 e 800. Pode passar. Eu vou falar um pouco agora sobre a história. Em 69, o Nolan Bushnell, um estudante de engenharia na época, ele saiu do emprego que estava, e com um amigo dele, o Ted Dabney, eles fundaram uma empresa chamada CISIC. Só que depois de passar... Alô, vocês conseguem me ouvir? Oi, agora? mais. Obrigado, ótimo. Perdão, gente. Estou apresentando já. Só que em 72, a empresa ela teve que mudar o nome, porque já tinha uma construtora de telhados que chamava CISIC. Então, surge assim a Atari. Logo em seguida, ainda em 72, eles lançaram o primeiro sucesso da empresa, que foi o Pong, o primeiro videogame lucrativo da história. Esse mercado de fliperama, apesar de ser relativamente barato, a Atari achava que tinha uma hora para acabar, que é quando você vai para casa. Então, ela não satisfeita em lançar não satisfeita com o que tinha do Pong, eles lançaram uma versão doméstica da Pong que acabou vendendo o dobro do que eles esperavam. Então, a partir disso, eles começaram a lançar vários jogos para fliperama por anos, até que o Nolan ele começa a querer um console para rodar todos esses títulos que já tinham sido lançados. E surge assim, então, em 76. Pode passar, Gilberto. Em 76, que está 77, foi entre 76 e 77, o novo videogame deles, que é apelidado de Stella, mas com o nome oficial de Atari Video Computer System, ou VCS. Que muitos talvez não conheçam, mas talvez conheça pelo outro nome, que depois ele foi rebatizado de Atari 2600. O VCS, ele se tornou um grande sucesso, só que com a saída do cofundador e com mudança de vários cargos, como de CEO, foi decidido que a Atari ela também se voltaria para o mercado de computadores pessoais, que estava ainda nascendo na época. E assim, o sucessor do VCS, que estava já na prateleira para ser um videogame, ele foi redesenhado para se tornar um computador pessoal. Só que o mercado de computadores pessoais já tinha umas empresas lá meio que dominando, como o Radio Shack, o Apple, o Commodore. E aí a Atari ela tinha que fazer algo diferente para atrair esses consumidores. E aí a ideia foi lançar não apenas um computador, o primeiro computador, mas sim 2 computadores. Um modelo premium, digamos, de mais alto preço, mas que era para ser tão bom quanto, se não até melhor do que qualquer outro sistema disponível na época. E um modelo mais barato, com poucas diferenças. E pode passar. Os membros da equipe que trabalharam no BCS também trabalharam no design do computador, como o que era famoso na época, o Jay Miner, foi um dos que geriu o projeto junto com o Joseph Decker e o Steven Meyer. E aí tem uns outros nomes, como aparece aí, o David Crane, o Larry Kaplan, Alan Miller e o Kevin, e mais uma equipe de cerca de 10 pessoas, então era uma equipe aí de 17. E assim surgem os 2 novos computadores no mercado, em 79, que é o Atari 400
e Atari 800, que receberam os codinomes de Candy e Colin. O Atari 400, ele foi desenvolvido visando ser um ótimo sistema para crianças, com esse teclado que é possível ver, que é uma superfície plana, bem diferente da época, que a ideia era ser resistente a crianças, né, que às vezes gostam de destruir as coisas, e ser mais fácil de limpar. Só que quando ele foi lançado, ele veio com um valor de $549 na época, que era um valor um pouquinho salgado. Então, ele não conseguiu dominar o público infantil. Não conseguiu vender tanto como planejava. Esse preço ele foi causado em grande parte pelo fato de ele ter sido projetado em torno de regulamentos da FCC, que era quem regulava a comunicação nos Estados Unidos na época. Então, para obter aprovação, a Atari ela teve que projetar o computador em uma estrutura de alumínio, totalmente integrada. Então, apesar de que o videogame ficou mais resistente, mas a produção ficou bem mais cara. O Candy, ele tem foco em áreas como entretenimento, tipo, foram vendidos vários jogos, ele tinha entrado para cartucho de jogos, só que os jogos eram vendidos separadamente, ele não vinha com nenhum jogo. Também era vendido joystick. E estudos, tinha vários programas que você podia aprender outros idiomas, programação, até música. E algumas funcionalidades para, digamos, home office, para gerenciar a economia e coisas assim. É possível ver... Não, pode voltar um pouco. Ele tem aqui na frente 4 entradas para joystick. Então, tinha jogos que podiam ser jogados até 4 pessoas. E ali a entrada, a portinha, a entrada para jogos. Pode passar. Já o Atari 800, o Colin, ele chegou junto, né? Eles foram lançados juntos, mas ele chegou com um valor de $999, então era quase o dobro do preço. Bem mais caro que o Candy. Apesar de ele ser meio que mais comprado como um videogame, o Atari, o 800, ele era um computador relativamente poderoso. Ele, inclusive, chegou a ser adotado em laboratórios de informática de algumas universidades. Mas ele também tinha o foco ali de servir não só na área de educação, mas também na área de jogos, com as mesmas entradas, 4 entradas, e com cartuchos de jogos. E também na área de home office e programação. Só que as pessoas meio que gostaram também mais do 800 por conta do teclado, porque o do 400, por ser aquela superfície, a sensibilidade não era muito alta, então era mais complicado de digitar. E as pessoas estavam mais acostumadas com esse teclado. Pode passar. Uma diferença entre os dois é que o Atari 800 ele pode aceitar 2 cartuchos de programas, de jogos, enquanto o 400 ele possui apenas uma entrada. E, além disso, pode passar. O teclado, como eu já falei, ele é uma diferença bem óbvia entre os dois. Apesar de que a organização das letras, dos teclados, as funções são todas iguais, o que muda mesmo é a superfície plana do 400 e essa sensibilidade baixa. Pode passar. E uma outra diferença é que, como na imagem, essas são as entradas, tanto do 400 quanto do 800, só que o 400 não possui essa primeira saída, na verdade, de monitor. Então, o Atari 400 ele apenas usa uma saída simples de receptor de TV, enquanto o 800 ele oferece, além disso, uma opção de usar um monitor. Mas para os outros propósitos de hardware, digamos, que é onde a gente tem foco nesse trabalho, eles são basicamente idênticos. Então, por isso que a gente vai tratar como se fosse, que na verdade apenas uma coisa, que o sistema foi igual, usado nos dois, e vamos apenas diferenciar na parte da memória. Pode passar. E é isso. Bem, originalmente, os nomes Atari 400 e Atari 800 se referiam à quantidade de memória que eles seriam produzidos. 4 KB, no caso do 400, e 8 KB de RAM, respectivamente. Ambos usando uma tecnologia chamada DRAM 4K-X1. Entretanto, no espaço entre eles serem anunciados e eles serem lançados, os preços da RAM caíram muito. E ambos puderam ser lançados com 8 KB de RAM. Sendo expandido ao longo da linha de produção, no fundo, durante o tempo, para 16
no futuro. Uma diferença também entre eles é que o Atari 800 possuía essas entradas externas para expansão de RAM. Como vocês podem ver, essa imagem do meio mostra que ele vem com um cartucho de 10K de ROM, que é onde armazena o sistema operacional e algumas funcionalidades básicas. Sem ele, o computador não funciona. E esse 16K de RAM por padrão, que vocês poderiam expandir com mais outros 3 cartuchos comprados separadamente, para até 48. Já o 400, a RAM dele era interna, era soldada na placa. Você teria que levar numa assistência técnica para aumentar, que também poderia ser expandida, só que até 32K. Pode passar. A memória secundária desses computadores era... Como assim, professor? 16K no máximo? As pesquisas nos levaram a achar que eles poderiam ser expandidos o 400 até 48 e o 800 até 48 e o 400 até 32. Bem, a memória secundária era feita através de periféricos que eram conectados na entrada de periférico mostrado anteriormente, né? Você tinha 2 opções, que seria o drive de disquete e o drive de cassete. O que era acessível aos 2 computadores era o drive de fita cassete, que era um leitor e um gravador. Assim você poderia escrever os programas do computador e armazenar em fitas depois. Esse que está sendo mostrado aí é chamado Atari 410. Ele usava uma interface Serial I/O avançada, permitia uma fácil conexão com os computadores, possuindo uma taxa de transmissão de dados de 600 bits por segundo e uma capacidade de armazenamento de 100 mil bytes por fita cassete de 60 minutos. A outra forma de armazenamento periférico é o disquete, que já é conhecida, eu imagino, que, embora os programas baseados nele fossem mais caros do que os programas baseados em cassetes, eles tinham certas vantagens. Carregar um programa de uma unidade de disco era muito mais rápido e preciso que carregar um programa de gravador de fita cassete. Além disso, existiam muito mais programas disponíveis em disquete do que em cassete. Sendo assim, o usuário poderia armazenar muitos programas, dependendo do tamanho, claro, do disco, em um disquete, ao contrário do recomendado de um programa para cada lado de uma fita cassete. Essa capacidade era de 90K de dados e 88 se ele estivesse formatado para ser usado pelo Atari. Mas para usar esse programa baseado em disquete, eu preciso usar a sua unidade de disco externa, que era relativamente cara na época, cerca de $300. Mas a versatilidade e a velocidade dessa unidade tornava o uso do computador muito mais fácil e agradável. Tornando essa unidade de disco uma obrigação, seu objetivo era usar o computador para aplicativos de banco de dados de médio e grande porte, programas de processamento de texto extensos ou outros aplicativos de negócios. Pode passar, já. Internamente, o layout dos computadores era muito diferente dos outros computadores da época. Todos eles contavam com um microprocessador, que era muito famoso na época, o MOS Technology 6502, que até hoje ainda é um dos microprocessadores de 8 bits mais utilizados. Quem conhece o Tamagotchi pode lembrar que esse é o processador do Tamagotchi. E quem quiser explorar mais um pouco desse processador, esse site que está aí no slide, foi de onde eu tirei essa imagem, ele te permite fazer uma simulação em tempo real do processador em linguagem de máquina e ver o que acontece em todos os componentes dele. É muito interessante. Bem, além disso, na placa ele contava com outros chips conhecidos como ANTIC, CTIA e POC. Esses chips foram projetados especificamente por engenheiros da Atari para tirar o fardo da computação do processador 6502. O ANTIC era dedicado à tela da TV. Ele possui um conjunto de instruções e um programa para exibir os dados na saída da televisão. A lista de exibição e os dados de exibição eram gravados na RAM pelo processador 6502 e ele conseguia recuperar as informações da RAM usando acesso direto à memória. Ele também produzia instruções de nível superior na lista de exibição e convertia essas instruções em fluxo de tempo real
para o CTIA, que é o chip de interface com a televisão. E a maioria dessas funções era controlada diretamente pelo chip anterior, mas o processador 6502 poderia ser programado para entrar no meio e controlar algumas das funções ou até todas. Ou seja, ele converte os comandos digitais do ENT ou do 6502 no sinal que vai para a televisão. Pode passar. O POC é outro chip na placa do computador que é responsável pela entrada e saída digital. Ele lida com tarefas como barramento de entrada e saída serial, geração de áudio, varredura de teclado e geração de número aleatório. Ele também controla solicitações de interrupção dos periféricos. É isso, pode passar. Bem, como disse anteriormente, os dois fazem parte da família de 8 bits da Atari, representando assim uma arquitetura com largura de 8 bits. Pode passar. Quando você analisa o conjunto de instruções desse processador, você encontra uma coisa muito interessante. Ele tem características muito parecidas com os processadores RISC que estavam surgindo na época. Ou seja, ele favorece alguns endereços pequenos e outros padrões. No entanto, apesar da semelhança entre os RISC, o 6502 é definitivamente um processador CISC. Muitas instruções são não ortogonais, como, por exemplo, o jump indireto, e não tem equivalência em JSR. O bit não tem os mesmos modos de endereçamento que END. O conjunto de instruções do 6502 é otimizado manualmente para os tipos de software que estavam sendo desenvolvidos na época. Portanto, ele é bastante primitivo, já que o código escrito nos anos 70 era bastante primitivo. Outro fator de distinção RISC versus CISC é que muitos subcampos de um opcode são alimentados diretamente na unidade de lógica aritmética. Então, muitos RISC têm um formulário de instrução único para todas as instruções aritméticas ou lógicas, onde a única diferença entre eles é um campo de subcódigo de operação, que na realidade é alimentado diretamente na unidade lógica. Assim, os campos de registro são conectados aos estágios de busca e write-back do pipeline. Apesar disso, muitos consideram o 6502 como a ponte entre os mundos RISC e CISC. Bom, gente, a gente já estourou um pouco tempo, mas eu vou tentar passar brevemente sobre alguns outros aspectos desses computadores aqui. Primeiro, os registradores. Os registradores são muito parecidos com os registradores que a gente está acostumado a ver em máquinas de maneira geral. Algumas diferenças mais significativas são o fato de que ele tem um registrador X e um registrador Y, que são para manter os índices específicos para isso. Mas daí a gente vê o program counter com o controle da instrução, o acumulador, um stack pointer. E uma outra diferença interessante é esse último processador, que eu vou explicar melhor no próximo slide também, que não é que seja uma diferença, mas ele é particularmente interessante porque ele funciona como um código, basicamente, onde cada bit que está armazenado nele, no valor dele, tem um significado diferente. A gente vê que o bit 7 significa quando o resultado é positivo ou negativo, o outro significa se a operação aritmética deu true, mas o funcionamento deles é bem padrãozinho, como a gente está acostumado a ver, realmente. Mas outra coisa interessante sobre os registradores X e Y é quando a gente começa a falar de endereçamento, na verdade, porque o endereçamento dessa arquitetura, ele tem algumas coisas que eu não tinha visto, pelo menos nos que a gente costuma estudar. Ele tem todos esses tipos de endereçamento, não vou ter como me aprofundar em todos eles, mas os primeiros são muito, muito parecidos com os que a gente está acostumado a ver. O absoluto, no caso, por exemplo, você tem o operando, ele é um endereço da memória, se eu não me engano. E é direto o endereço da memória do operando. O indexado absoluto, ele vai somar a um valor de um registrador. Registrador de índice, no caso, né? O Registrador X de índice, X ou Y. O acumulador vai usar o acumulador, outras coisas que a gente está acostumado. Dois pontos interessantes são... Acho que o ponto mais interessante, na verdade, já que a gente já está vou tentar resumir, são aqueles três últimos, os de página zero, porque eles são muito parecidos com os dois primeiros, só que eles são restritos a um único byte na página zero. Ou seja, a página zero da memória era explicitamente alocada para lidar com esse tipo de endereçamento. Muito pouco dela era efetivamente exposta para o programador.
Sim, isso foi uma coisa que a gente achou muito interessante, porque a gente também nunca tinha estudado algo parecido com isso. Mas... E é uma coisa específica para esse processador para facilitar a programação e a velocidade no acesso da memória. Sim. É bem interessante. Aqui tem outros tipos de endereçamento, mas eles são parecidos com o que a gente costuma ver, então vou passar logo para o sistema operacional, só para encerrar. Falar um pouco sobre o sistema operacional que rodava nesses computadores, né? Porque eles vinham com um sistema operacional embutido, que era o Atari OS, só que ele era muito básico. Ele basicamente só tinha funcionalidade de interface com o disquete, para acessar o disquete. E aí, através do disquete, ele tinha o Atari DOS. Que aí sim, ele conseguia acessar os arquivos internos, a estrutura interna do disco, essas coisas mais abrangentes de sistema operacional. Uma coisa interessante sobre o Atari DOS é que, tipo, embora a maior parte dos sistemas DOS da época fossem operados com instruções de texto, instruções de teclado, eles tinham um sistema de menus, que dá para ter uma ideia aí na imagem, né? O que não era tão comum nessa época, pelo menos. Além disso, além do sistema operacional, os programas também... O sistema ele tinha entrada para cartuchos, e como o Tomás já explicou, então você podia rodar programas que viessem dessa fonte também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que isso é tudo que a gente queria falar sobre esses dois computadores. Eu não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, mas acho que esse é o essencial. Não, é só para encerrar, só que os computadores, os dois, né, eles continuaram a ser vendidos durante toda a parte, até 83, né, se foram lançados em 79 até 83, mas até mais ou menos o final, apesar de terem sido fabricados só até janeiro de 83, onde eles foram substituídos por um novo sistema, que foi o Atari 1200 XL. E aí, nesse tempo, só uma curiosidade, nesse tempo, o 800, os dois venderam bem, mas o 400 vendeu mais de 1 milhão de unidades, o que não é tanto, não era talvez o que era esperado. E que, se alguém aí tiver interesse, eles ainda são encontrados no mercado, né? Por volta de mais ou menos 100 a 200 dólares, acho que consegue. Acho que o Atari, o 800, 400, eu não sei. Mas é isso. Mais caro que ele é só ter uma televisão compatível, né? Ou um monitor que eu consiga interfacear para poder rodar as coisas. Enfim, obrigado, gente, pela atenção. Obrigado, gente, pela atenção. Ok, obrigado. Passar então agora ao próximo grupo. Felipe França, Yuri, Rodrigo. Vamos apresentar também, não é isso? Isso, pão para os colegas. Isso. Sim, Isso mesmo. Felipe. Fernando. Opa. Correto. Você vai compartilhar a tela, Fernando? Eu vou aqui. Beleza. Yuri, seu áudio está um pouquinho baixo, eu acho. Melhorou alguma coisa? Não. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Pô, eu vou sair e voltar rapidinho, porque não tá no meu headset. Só um minuto. Agora sim, Fernando. Tá, valeu. Esperar um pouquinho o Yuri. Acho que o Yuri já voltou, Fernando. Já voltei. Tá. Então, vamos lá. Bom dia, gente. Sou o Fernando França. Estou no grupo somos no grupo Rodrigo Passos e Yuri Medeiros. A gente vai falar do Apple Macintosh, o mais específico, né? Que originou a família de computadores que a gente conhece até hoje, quase 40 anos depois. O primeiro Apple Macintosh foi baseado de 128K, porque, pasmem, ele tinha 128 kilobytes de memória RAM. E ele foi um sucesso, ele fez muito sucesso, a gente vai falar mais depois,
Mas por mais que ele tenha feito muito sucesso, ele ficou muito pouco tempo em produção. Ele ficou mais ou menos um ano, só de 84 a 85. E por mais que ele tenha ficado só esse tempo, ele fez muita história, né, durante a vida dele. Esse foi o evento de apresentação com o Steve Jobs bem novo. Tanto esse evento quanto o comercial em si sobre o Apple Macintosh foi muito famoso. Até os dias de hoje você tem referências ao comercial em 84. E a primeira coisa que eu tenho que falar dele foi que ele juntou uma interface de usuário para o público comum com um preço, entre aspas, acessível. Inicialmente ele tinha sido lançado a um valor bem alto, de $2.495, mas como ele era um dos pouquíssimos que tinham uma interface de usuário, acabou que se popularizou bastante. Tanto por conta do marketing, quanto do comercial, quanto da própria proposta do computador. Um fato curioso aqui agora foi que o Jobs foi afastado do projeto, porque, pelo que a gente pesquisou, ele atrapalhava mais do que ajudava, ele era, de certa forma, perfeccionista. E uma curiosidade bem legal foi que a Apple trabalhou junto com a Microsoft, né, caso alguém não saiba, e fizeram, por exemplo, a primeira versão do Word juntos, né? Isso lá em 83. Tem, novamente, quase 40 anos esse programa. E eles também fizeram juntos essa impressora a laser nos anos 80, que eu achei bem curioso trazer para cá. Esse aqui é só uma foto de um jornal que tinha, então isso atraiu muito público. O computador é muito, entre aspas, simples, ele era caro para a época, mas ele fazia as atividades corriqueiras que uma pessoa em casa faria, tipo ver foto, imprimir na impressora laser, digitar as coisas, fazer cartões de visitas e etc. O processador dele foi esse Motorola 68000. Isso é bem curioso porque o computador lançou em 84 e o projeto do processador é de 79. Hoje em dia é quase impossível você ver o computador sendo lançado com um processador de 5 anos atrás, né? Mas é até importante falar porque, como eles já eram do processador, e a época do computador nos anos 80 já era mais ou menos do que a gente conhece como a quarta geração, o surgimento dos microprocessadores facilitaram muito essa questão de não ter esse atraso tão grande assim do lançamento do processador para o do computador. Ele tinha 16, a largura máxima do operando da ALU era 16 bits, só que a Motorola, por algum motivo, gostava de falar que o processador era um 1632 bits, o Motorola 68000. E, na verdade, não era bem assim, né? Mas ele tinha, essencialmente, uma ALU extra e tinha uns espaços de endereçamento, e aí a Motorola somava tudo e fazia o marketing como sendo um 1632. O processador CISC, né, na época, ele tinha, pasmem, né, 68 mil transistores, por isso o nome, e a velocidade era a velocidade que tinha para o cara em casa lá trabalhar, 8 MHz, não era tanta coisa, mas atendia muito bem as demandas, né? Opa, vocês me ouvem certinho? Sim. Tá, então, eles utilizavam 8 MHz, só que na verdade só funcionava 7.83, se eu não me engano. E essa era uma das principais partes do Macintosh, que era bem mais rápido do que os da época, que IBM PC, se eu não me engano, era 5 MHz. Era bem melhor que os outros computadores da época. E aí, isso era um grande contraste com a memória e com o Apple Lisa, que teve antes, que foi uma versão do Apple que acabou não tendo muito sucesso, principalmente por causa do preço. O Apple Lisa, ele tinha cerca de 2 MB de memória, e aí quando a gente chegou no Mac 128K, é por causa da questão do preço, a quantidade de memória diminuiu e a gente passou a ter só 128 KB de memória no Mac Lisa. Fora isso, ele tinha 60 ou 64 KB de memória ROM, porque devido a essa quantidade pequena de RAM que ele tinha, algumas rotinas ficavam armazenadas na ROM para poder agilizar tanto algumas rotinas próprias do sistema, quanto coisas de vídeo e tal. Desses 128 KB, cerca de 21 eram dedicados a acesso direto da parte de vídeo, como a gente vai ver mais adiante. Ele tinha uma tela embutida e a parte dos pixels e tal, 21 KB eram dedicados a isso. E aí restava apenas 107 KB para os programas e para o sistema operacional. Pode passar. Vocês me ouvem direitinho também? Sim. Sim.
Tá, o Macintosh 128K, ele rodava a primeira versão do macOS 1.0, e uma curiosidade bem interessante, relacionado muito ao que o Yuri falou agorinha, sobre o Lisa, que esse System 1.0 teve que ser refeito, teve que ser reconstruído, porque ele também era usado no Lisa anteriormente, mas ele precisou ser todo refeito por causa da quantidade de memória, para que de forma que ele funcionasse da mesma forma. E a razão de que ele foi refeito foi por causa do alto preço que o Lisa tinha, e ele tinha que ser adaptado a esse novo modelo da Apple. Então ele também possuía registradores de gerais e aritméticos de 32 bits e um endereçamento de 24 bits. Além disso, uma curiosidade bem interessante era que ele tinha um circuito eletrônico e possuía uma fonte de alimentação de 60 watts. Então, o dispositivo de armazenamento secundário dele era justamente os disquetes, e algo bem interessante sobre isso, que foi falado lá na memória, é que ele tinha uma memória de RAM. E o que significava essa memória de RAM? Uma memória de acesso randômico dinâmica. Isso significa que ela precisa que a informação seja atualizada o tempo todo para que permaneça armazenada. Então, por isso que era tão importante o disquete ali dentro. Porque como ele tinha essa memória randômica ali presente, o disquete ajudava que todas as informações pudessem ser gravadas. Então, era um disquete da Sony, e ele armazenava 400 KB, girando no disco mais lentamente quando a borda externa era usada. Além disso, esse disquete possuía um microcontrolador separado, que foi dedicado ao controle de disco, e sempre quando precisavam realizar operações como carregar e salvar os arquivos, essas operações paravam a máquina inteira. Então, era preciso ter cuidado com isso, que quando essas operações fossem acontecer, a máquina toda parava. Eu acho, para complementar o Rodrigo, né, bem interessante aqui, porque como ele não tinha disco rígido, você tinha que ligar o computador, inserir o disquete para ele copiar os dados do sistema operacional para a memória RAM, aí tirar o disquete e botar do outro programa, e assim por diante, né, conforme qualquer atividade que você queira fazer. Era tudo bem limitado e tinha que ficar tirando e botando no disquete. Volta lá rapidão. Outra coisa também é que a estrutura dos arquivos, de como funcionava o disquete, tinha sido toda desenvolvida pelo Wozniak. Até aquela parte dele, quando a borda externa era usada, ele rodar mais lentamente, também tinha sido pensado pelo pessoal da Apple, o que fazia com que os disquetes da Apple, quando rodassem em PCs, não tivessem um desempenho legal, não funcionassem direito. Pode ir. Então essa imagem é uma ilustração, que uma coisa que veio junto com o Mac Lisa foi o Mac Paint. Aliás, ele já tinha antes, só que ele começou a ser mais usado, inclusive, por artistas gráficos. E essa ilustração é de um artista chino, alguma coisa, eu acho que a gente colocou o link dele depois, mas ele até hoje faz ilustrações utilizando o Mac Paint, faz vídeo com um Mac 128K, é muito interessante o trabalho dele. Até aproveitando também, né, porque para a época, estamos falando de 84, você já tinha esse Mac Paint que, ajudou muito a vida de quem era artista e precisaria trabalhar em casa, poderia trabalhar em casa, no caso. E aí, ele se aproveitava do vídeo, né, que já vinha com uma tela embutida, ele tinha esse tamanho de 512 de altura por largura, e disso, cada linha dessa tabela de pixels eram cerca de 16 bits da memória. E ali naquela primeira parte de vídeo, como a gente pode ver, ele tinha acesso direto à memória RAM, né, para aquela parte de memória que eu tinha falado, que eram os 21 KB direcionados apenas a vídeo e, no caso, som também. Algo interessante sobre o vídeo é que justamente esse DMA, muitas vezes quando a gente se pergunta o que é que DMA é justamente a forma que ele permite acesso a certos dispositivos de hardware no computador. Então, de forma que ele possa acessar a memória mais fácil. Então, quando o Yuri falou lá de forma de acessar a memória, é justamente por isso. Esse DMA significa isso. Esse controlador de vídeo que sempre está disposto a acessar a memória. Então, um pouco do teclado da Macintosh, ele continha um microprocessador Intel 8021. Então, além disso, também ele possui um circuito integrado, que o pessoal do Atari falou um pouco, do MOS Technology, só que ele era da família do que o Atari possuía, porque ele já era um pouquinho mais avançado, que era o 6522, e ele fornecia um barramento serial de uso geral.
Então, e esse circuito de MOS Technology 6522 fornecia duas portas de entrada e saída para o computador. E, além disso, ele transmitia para o usuário por meio de um cabo de telefone padrão, aqueles cabos meio enrolados. Então, o cabo que conectava no próprio computador era um cabo, tipo um cabo de telefone mesmo. O som era um som do monoaural, ou seja, ele era transmitido por somente um canal, por meio de um único canal, e tinha 8 bits esse som. Além disso, ele possuía 8 níveis de atenuação e possuía um gerador de onda quadrada que estava incluído dentro desse MOS Technology 6522, que era o circuito integrado que fazia essas conexões. Teve para fechar aqui, né? A gente nem acabou colocando a foto das portas do computador, mas o que eu ia fazer é um apanhado geral, né? O computador não era parrudo, ele era bem simples, ele era de multipropósito. Essencialmente, qualquer pessoa teria motivos para usá-lo, né? Qualquer pessoa que estaria ligada a esse mundo de informática. Mas é bem legal porque você conseguia, usar uma impressora, um teclado, você tinha ali muitas opções para a época, e você já tinha isso na IBM, por exemplo, que era uma grande rival da Apple na época. Mas a IBM, a princípio, pelo menos nesse ano, ela não tinha uma máquina, entre aspas, barata, que juntasse tudo que a Apple conseguiu juntar, sabe? Ainda assim, O claro. foco deles era mais empresarial, né? Isso, exatamente. Só Científico. depois que eles diversificaram um pouco. Mas, claro, isso não justifica, por exemplo, o preço gigante que veio o Apple, mas, bom, isso foi bem característica da marca, né? E é isso, gente. Essa foi a nossa apresentação do Apple Macintosh. A gente já está com folga no tempo, faltando uns 2 minutinhos para os 15 minutos. Se alguém tiver pergunta, podem fazer. Se alguém quiser voltar no slide, pode aproveitar que ainda estou aqui. Alguém fez pergunta? Yuri, Rodrigo, vocês podem ajudar a ver as perguntas? Opa, acho que não fizeram nenhuma ainda, não. Não, ok. Não houve perguntas, não. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, Yuri. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos. O próximo grupo vai falar sobre o ILIAC, é o grupo O, que é Daniel, Lucas e Luiz Fernando. Só queria saber se João, isso, Luiz Fernando, Daniel e Lucas. Diga, você vai passar o vídeo ou quer que eu passe, Luiz Fernando? Não, passar o link do vídeo já tem aqui, tá? Então vamos lá. Vou apresentar agora a janela aqui do Meet. Transmito, já que a dúvida. Só não tem um som aqui. O sistema do IEC 4 começa uma maneira diferente de tratar o processamento de dados. Ele é um supercomputador. Processamento componente. Foi o primeiro computador massivamente parado. Não. Para tudo. Posso ligar o microfone? O problema é que eu acho que não está saindo o som do vídeo. Só está compartilhando a tela. Não, o som da apresentação. Muito bem. Só compartilhando aba específica. Só que aba específica
Eu faço separar essa aba aqui. Pronto, aqui, vamos lá ver se vai. Stop it. Apresentando. Janela. Melhor vocês transmitirem então, ok? Deixa eu parar aqui. Pequeno probleminha técnico. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso... por enquanto... não. Agora sim. Perfeito. Deixa eu desligar meu som. O sistema do ELIAC 4 trouxe uma maneira diferente de tratar o processamento de dados. Ele é um supercomputador criado em 1981 e utiliza processamento concorrente. Foi o primeiro computador massivamente paralelo, projetado para conseguir executar até 1 bilhão de operações de float por segundo. O nome ELIAC vem do fato de que o computador foi construído na Universidade de Illinois, daí o nome Illinois Automatic Computer. Ele tem um macroassembler, um compilador Fortran e um sistema operacional. E também, obviamente, uma biblioteca de funções e rotinas. Na tela estão alguns daqueles que participaram do projeto. A tecnologia usada na memória do ELIAC é a Thin Film Memory. Ela é uma memória de alta velocidade criada por Sperry Rand, sendo uma alternativa ao Core Memory, também conhecida como a memória de ferrite. Essa memória consiste em pontos feitos de permalloy, que é uma liga de ferro-níquel de 4 micrômetros de espessura, depositados em pequenos pratos de vidro através de técnicas de evaporação a vácuo. Essa memória provê um tempo de acesso muito rápido em um intervalo de 670 nanosegundos, mas era extremamente cara a sua produção. A principal parte responsável pelo poder computacional do ELIAC é o sistema de array. Dentro do processador existe um conjunto de 64 unidades de processamento,
que consiste em um elemento de processamento e a sua memória. Todas essas unidades juntas compõem um array que é controlado pela unidade de controle. Cada elemento de processamento é essencialmente uma unidade aritmética com 4 registradores, possuindo operandos de 64 e 32 bits. As memórias de cada elemento de processamento possuem 2.048 palavras de 64 bits ou 4.096 palavras de 32 bits, ou uma combinação dos dois. Claramente, então, a arquitetura suporta até 64 bits de tamanho da palavra de memória. A arquitetura do ILIAC é RISC e, consequentemente, como é de se esperar de uma arquitetura RISC, o processamento do computador, além de ter uma grande quantidade de paralelismo, também tem o auxílio de uma enorme quantidade de registradores. O conjunto de instruções do ILIAC é vasto. São centenas de instruções diferentes. Uma das instruções interessantes é a root. Essa instrução traz uma maneira de todos os 64 elementos de processamento se comunicarem efetivamente. É uma instrução que recebe uma distância n, módulo 64, que é o número de elementos de processamento, e pega a palavra de memória em cada um dos PEs e transmite para o PE n casas à frente. Claramente, todos os shifts são feitos simultaneamente. O ILIAC, além deste, possui diversas outras ferramentas para potencializar o paralelismo do processador. Como é usual numa arquitetura RISC, o tipo da unidade de controle do ILIAC é hardwired. Um tipo de unidade que possui uma alta velocidade de operação, mas em compensação é mais cara e mais complexa. Ela pode ser essencialmente vista como uma máquina de estados que muda de um estado para o outro a cada ciclo do clock, onde ela devolve uma série de sinais de controle que servem para coordenar o funcionamento do computador. Agora, sendo um pouco mais específico sobre os elementos de processamento, cada PE tem mais ou menos 12.000 portas lógicas. Todos possuem 4 registradores, que são um acumulador A, um buffer de operando B, um scratchpad secundário S e um quarto registrador, chamado R, que é usado para receber e transmitir dados para outros PEs. Falando um pouco sobre o tempo de execução de algumas operações, as adições de 64 bits tomam aproximadamente 200 nanosegundos e multiplicações 400 nanosegundos. Os PEs, como foi dito anteriormente, são conectados cada um a um banco privado de memória chamado PEM, que tem 2.048 palavras de 64 bits. O tempo de acesso era de aproximadamente 250 nanosegundos. E os PEs usam uma arquitetura de Load and Store. Até então, a gente tem falado do ILIAC, assumindo que ele tem 64 elementos de processamento e uma unidade de controle. Mas o ILIAC 4 foi projetado inicialmente para ter 256 PEs e 4 unidades de controle. Isso é, 4 quadrantes, sendo um quadrante 64 PEs e uma unidade de controle. Devido a restrições no orçamento, apenas um quadrante foi fabricado para o ILIAC 4. O ILIAC 4 tinha 248 palavras de 64 bits e 4 registradores de 64 bits para cada PE. Um desses registradores, o RGR, era usado para se comunicar com outros PEs, movendo um hop em um ciclo de clock. Um outro registrador, o RGD, indica sempre se seu PE está ativo no momento, pois enquanto um PE está inativa, ela não pode acessar a memória, assim criando um sistema de exclusão mútua. O ILIAC 4 também tinha um disco de armazenamento paralelo de aproximadamente
2,5 bilhões de bits. O conceito de construir um computador usando uma array de processadores foi uma ideia de Daniel Slotnick, que trabalhava como um programador na década de 50. Um design mais formal não começou até a década de 60, quando Slotnick estava trabalhando na Westinghouse Electric e conseguiu um financiamento contratual da Força Aérea dos Estados Unidos. Quando o financiamento terminou, em 64, Slotnick foi para a Universidade de Illinois e se juntou ao time do ELIAC. A partir daí, eles começavam um novo design, introduzindo a presença de 256 elementos de processamento. O sistema operacional do ELIAC 4 é um sistema próprio. O computador começou rodando com um clock de 25 MHz e fazia 1 bilhão de operações de float por segundo, como a gente comentou anteriormente. Mais especificamente, o computador tinha um ciclo de clock de 27,5 nanosegundos. Depois de um ano, mais ou menos, no entanto, devido a alguns problemas, algumas mudanças foram feitas e o computador acabou tendo que usar um clock mais lento de 16 MHz. A velocidade de processamento do ELIAC é grande, mas ela requer uma quantidade substancial de armazenamento secundário, tanto para programas quanto para arquivos, e também uma memória de backup para alguns programas cujo tamanho acaba excedendo o limite da memória de acesso rápido. O sistema de armazenamento secundário consiste de 6 unidades de armazenamento no modelo de Burroughs, e cada unidade de armazenamento tem aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a 8 bits, uma latência máxima de 40 milissegundos. O sistema suporta uma taxa de transferência de até 500 megabits por segundo. Concluindo, o ELIAC trouxe uma maneira diferente de tratar processamento de dados. Ele apresentou um paralelismo massivo e rápido, além de uma arquitetura extremamente inteligente que conseguiu potencializar esse sistema. O computador, no entanto, sofreu diversos problemas ao longo da vida, além de restrições de orçamento que acabaram fazendo com que o projeto do papel acabasse se distanciando da implementação real. Ainda assim, foi um projeto memorável e que trouxe uma contribuição enorme para a ciência da computação. Ok, obrigado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Muito bem produzido o vídeo, deve ser uma diversão. Vamos lá. O próximo grupo, então, aqui não há perguntas, tá? O grupo A é Ágata, Rafaela e Tiago. Vão falar sobre o Cobra 500. Que não é uma tarefa fácil. Por favor. Opa, tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estão conseguindo ver o slide? Também, perfeitamente. Podemos começar? À vontade. Bem, bom dia, gente. A gente vai falar aqui sobre a série Cobra 500.
que foi a série que trouxe o primeiro computador o processo de design e produção foi 100% feito no Brasil. Como o professor falou, é uma tarefa difícil, a gente teve dificuldade de encontrar os dados aí, mas, enfim, vamos lá. Próximo slide, por favor. Olá, tá me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Uhum. Desculpa, eu tô um pouquinho nervosa e tenho dificuldade de falar em apresentação, mas vou me calmar um pouquinho. Fundação da Cobra. Na década de 60 e início da década de 70, no Brasil havia uma grande insatisfação com o nosso desenvolvimento tecnológico. A gente era dependente de comprar coisas estrangeiras em qualquer produto eletrônico. Então, houve uma grande pressão para que a gente tivesse esse desenvolvimento. Atendendo às necessidades de desenvolvimento tecnológico nacional, foi fundada em 18 de julho de 1974, no Rio de Janeiro, a primeira empresa brasileira de computadores. Cobra, Computadores e Sistemas Brasileiros. Pode passar. Pois é, gente. A Cobra originalmente foi fundada por uma associação da Marinha que queria ter computadores brasileiros para controlar o seu sistema de fragatas. Se a gente para pensar, é um risco você ter computadores produzidos no exterior controlando parte do seu armamento do seu país, né? Dessa Eletrônica, que era uma empresa que já fornecia tecnologia para o Exército Brasileiro, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, e da fábrica inglesa de computadores Ferrante, que inclusive as pessoas que foram eventualmente trabalhar na Cobra já tinham produzido computadores cujo design era clone de computadores da Ferrante. Em 75, a Cobra lança seu primeiro computador, o Cobra 700, que não está dentro do nosso tema aqui, mas faz parte da história. Ele ainda tinha certas partes do processo de produção que eram feitas no exterior. Só 6 anos depois que foi lançado o primeiro computador da série 500, que foi o Cobra 530. Pode passar. Então, a linha 500 da Cobra é a mais famosa e popular deles, mas além disso tem uma importância fundamental para a tecnologia nacional também. O Cobra 530 é o primeiro computador completamente nacional que a Cobra cria. Ele vem em 1980. O processador dele é um LSI Bitslice, que consiste em juntar outros processadores para conseguir criar um maior, né? E aí esses 4 outros processadores são AMD 2901. Os registradores de base e limite, eles vêm para proteger a memória, eles alocam a memória virtualmente, eles vão associando cada segmento de dado numa posição de memória fixa, né? A arquitetura é de 16 bits e todos os computadores 500 são assim. Manipulam cadeia e aritmética decimal, que é fundamental, já que o computador vem exatamente para mexer com dados. Ele é microprogramado e a memória varia de 180 KB a 520. Tempo de ciclo, 200 nanosegundos. E o sistema operacional é muito interessante porque foi criado aqui também, é um sistema operacional em disco. A ideia dele é que ele consiga fazer um conjunto de processos. Então, ele permite que o computador atue em tempo compartilhado, faça processamento em lote, entrada de dados e comunicação com outros dados fora do computador. Todas as etapas são feitas aqui e ele foi criado exatamente para processar dados. Aqui, como podemos ver, uma matéria de jornal da época. E ele foi um sucesso de vendas, apesar de ser um computador muito, muito grande e muito pouco intuitivo. As pessoas tinham um pouquinho de dificuldade de mexer nele na época, porque não era tão fácil de entender. Ele era muito longe do humano, né? Como podemos ver, existia um sentimento de nacionalismo muito grande, porque estávamos na ditadura. Então, a ideia era que o computador tinha que ser brasileiro, assim como o petróleo. Assim, computador é como petróleo, é perigoso depender dos outros. Era melhor ter o nosso petróleo, fabricar o nosso petróleo, e era melhor fabricar os nossos próprios computadores e não depender de nada que fosse estrangeiro. A próxima. Outra
Essa daqui é tipo empoderamento das nossas tecnologias. Estufe o peito e arregalhe os olhos. O Brasil já faz computadores ágeis, versáteis e poderosos. Isso daqui é uma propaganda para falar todas as características, elogiar bastante e mostrar que agora o Brasil também podia fazer computadores tão bons quanto os de fora. Pois é, gente. Todos esses computadores da série 500 eram mini computadores, né? Que é algo entre o microcomputador e o mainframe clássico, em relação a tamanho. E como ela disse aí, o Cobra 530, mesmo sendo um sucesso aqui dentro do Brasil, era muito grande. E aí a Cobra lançou, logo em seguida, em 1972, o Cobra 520, que era basicamente uma versão em tamanho reduzido do Cobra 530. A tecnologia do processador continua sendo a mesma, né? São 4 processadores AMD 2901 associados por essa técnica chamada LSI Bit-Slice, que você divide as tarefas da unidade central de processamento entre 4 processadores, né? A largura da arquitetura ainda era 16 bits, o conjunto de instruções ainda tinha 200 instruções, era um computador CISC, né? E como a maior parte dos CISCs, a unidade de controle era microprogramada. Ainda era vendido uma versão com 128 KB de memória e uma versão com 512 KB de memória. O tempo de ciclo era o mesmo, 530. Isso vai evoluir só no próximo computador dessa série. O sistema operacional utilizado ainda era o SOD. Normalmente existia também o SOX que estava sendo desenvolvido na época e tal, mas o oficial que vinha já instalado no computador era o SOD. Enfim, pode passar aí. Eu achei maneiro que as publicidades da época eram bonitas, né, bem feitas, tentavam passar a imagem de computador, era uma coisa chique, que a gente estava produzindo um computador competitivo em relação aos computadores estrangeiros. Pode ir. Então, o seguinte do Cobra 520 é o Cobra 540. Ele vem um ano depois e basicamente o que muda nele é a memória, que deixa de ser protegida por registradores de base e limite e passa a ser uma memória cache de 8 KB. Muda também o tamanho da memória, que passa a ter 1 MB, e o tempo de ciclo. Então, passa de 200 para 160 nanosegundos. Sistema operacional o mesmo, unidade de controle também, instruções e o processador, o tipo de processador. Ele é uma evolução da linha 500 e basicamente é um computador mais rápido e com mais memória. A ideia dessa propaganda também, como ele falou, que eles trabalhavam muito nessa questão da propaganda. É como se fosse uma coisa super futurista e tipo, causando desejo nas pessoas de terem. Era mais ou menos essa a ideia. Então, Cobra 580 foi lançado em 1983. Ele tem a mesma tecnologia de processador. Há 4 processadores AMD 2901 associados por LS Bit-Slice e a memória assim como o anterior, de cache 8 KB. Ele, assim como todos os outros computadores dessa série, ele é 16 bits, microprogramada. Ele tem endereço e tamanho de memória de 1 MB. O tempo de ciclo dele é assim como o anterior, 160 nanosegundos. Ele tem o mesmo sistema operacional que todos da série. Ele, na verdade, é uma versão reduzida do Cobra 440, por isso eles têm as mesmas especificações. Como podemos ver, ele era um pouco menor e isso influenciou para que ele fosse mais vendido, né? Enfim, gente, o que aconteceu com a Computadores do Brasil, né? Bem, lá para o final da década de 80, o governo Collor veio com uma política econômica mais liberal que acabou com o sistema de reserva de mercado, que era uma política implementada lá desde a década de 70, que garantia que só indústrias nacionais lançassem produtos de uma certa classe, por exemplo, minicomputadores.
Com essa abertura, a gente começou a competir com o mercado externo e diversas empresas brasileiras de tecnologia faliram, mas isso não foi o caso da Cobra. A Cobra se adaptou, ela se especializou em fornecer serviços de tecnologia e informática para bancos. À medida que o tempo foi passando, o Banco do Brasil se tornou o acionista majoritário da Cobra, até que, enfim, ela mudou de nome e hoje em dia o nome dela é BB Tecnologia, BB de Banco do Brasil, e ela continua aí prestando serviços bancários. É isso. Muito obrigado, gente. Bom dia. Ok, obrigado. Dúvidas, perguntas? Ok, gente, obrigado. Então, vamos ao próximo grupo, que é um vídeo sobre Crayon. Eu estou com o vídeo aqui, mas eu estou com dificuldade de compartilhar o som da aba, tá? Acho que é só com o Google Chrome, eu estou usando o Firefox. Deixa eu ver se alguém do grupo podia... Vinícius, podia fazer isso, Vinícius. Professor, eu acho que o Vinícius ele foi no banheiro agora, mas eu posso fazer isso. Tá bom, Eu sou do Lucas. grupo também. Vou tentar fazer aqui. É só apresentar a aba, né? É isso. Vamos lá. Me avisem aí quando vocês conseguirem ver. Tá todo mundo vendo? Show. Tá sem som. Tá sem som também? Ué, pera aí então. Meio chatinho isso. Eu também bati a cabeça aqui, não consegui. Preferi terceirizar. Eu não tava compartilhando a tela, eu tava compartilhando só a janela do Ed mesmo. Google Chrome? Eu não tenho Chrome aqui, eu uso o Edge, mas deveria ser igual, porque os dois são base Chromium, né? Os dois são basicamente o mesmo browser. Deixa eu tentar compartilhar a tela inteira e ver se vai, embora provavelmente não vá. Tem que trocar a saída de som, então. Tá, peraí. Professor, eles estão falando no chat ali pra assistir o videozinho lá pra mudar a entrada de som e tudo mais. Você prefere que eu tente configurar isso? Você bota um outro grupo e a gente troca? Ou eu só tento agora mesmo? Não, eu vou trocar. Vou tentar passar para o Matheus, na idade João Felipe e Renan. Tá, enquanto isso eu vou tentando resolver esse problema aqui. Por favor, Matheus, João Felipe e Renan. Eu sou o João Felipe, faço parte do grupo junto com o Matheus e o Renan, e escolhemos falar sobre o IBM 370. É importante saber que o IBM 370 é uma família de computadores de grande porte, com vários modelos. Por exemplo, seu primeiro modelo 155
Foi lançado em 1970. E aí os modelos foram evoluindo até mais ou menos em 1990. Vale ressaltar que ele foi sucessor direto do IBM 360 e usava os mesmos periféricos desse IBM 360. E isso facilitou muito a migração de um sistema para o outro. Sobre a tecnologia utilizada no processador, isso varia de modelo para modelo, mas no geral, o processador usava circuitos integrados para executar funções lógicas e aritmética. A velocidade era de 12,5 MHz e ele possuía também um suporte para a memória virtual. E no modelo 165, o tempo de ciclo da máquina é de 115 nanosegundos. O modelo 155 era de 80 nanosegundos. Tem também o modelo 195, que era de 54 nanosegundos. Assim como nos processadores, as tecnologias utilizadas na memória dependem do modelo que estamos analisando. Vale destacar que a tecnologia principal era os semicondutores, que ele veio para substituir as memórias de ferrite que existia no IBM 360. Aí essa tecnologia ajudou a aumentar a capacidade de memória. Temos também que cada modelo usava uma memória buffer e isso agilizava o processamento das informações. Tínhamos também as memórias de núcleo principal, que no modelo 155 ela tem uma capacidade de até 2 milhões de bytes e o modelo 165 era de até 3 milhões de bytes. E a memória principal do modelo 125 é de 128 KB. Sobre a largura da arquitetura, primeiramente temos que entender o que é isso, né? Sabemos que ela é definida pela largura em bits do maior operando que pode ser utilizado em uma única operação pela unidade aritmética lógica. Assim, a largura de arquitetura do IBM 370 era de 32 bits. Tipos de arquitetura. Existe na computação as arquiteturas baseadas em CISC, que é arquitetura de instruções complexas, e RISC, que é o conjunto de instruções reduzidas. A ideia é que o CISC ele tenta resolver situações complexas, situações maiores, usando mais recursos, a fim de tentar executar num único ciclo. O RISC ele tem uma outra ideia. A ideia é você pegar um problema, dividir em várias partezinhas pequenininhas, só que em vez de você tentar resolver em um ciclo só, você pode resolver em vários ciclos. Tem outras premissas por trás disso daí, como pipeline e tudo mais, mas não é a questão agora. IBM 370 usava a arquitetura CISC porque era muito comum e era o que a galera conseguia fazer na época, a fim de ter uma performance e tudo mais. Tamanho e conjunto de instruções. O IBM 370 ele é baseado na arquitetura do 360. Tanto que ele consegue reutilizar programas, tem um sistema operacional também reutilizável, e então eles decidiram manter esses recursos. E, diferente do que o seu antecessor, o 360, ele adicionou 13 novas instruções. Eu não sei quais eram as instruções anteriores, mas existia uma que é comparação lógica entre dois endereços de memória, e aqui ele adicionou uma nova que é a comparação lógica longa, que é esse CLCL, que é a fim de tentar resolver problemas de comparação com endereços maiores. Unidade de controle. No IBM, a unidade de controle serve para conseguir gerenciar a entrada e saída de dados e gerir essas coisas como teclados de inserção, imprimir, luzes e impressora. E todos esses recursos são compartilhados entre todos esses dispositivos. Essa unidade de controle ela tem que dar cabo de conseguir gerenciar o tempo de saída, quanto está saindo, se dá algum tipo de erro na entrada, na saída, interrupções e tudo mais. Essa é a unidade de controle do 370. E a largura
e os tipos de registradores. Ele tinha 3 tipos de registradores. Registradores geral, que servia para lógica, pontos fixos e tudo mais. Tinha 16 desses, de até 4 bytes, sendo 32 bits de largura. Tinha registradores de ponto flutuante, que eram usados única, até onde a gente sabe, meio que exclusivamente para tipos de operações de ponto flutuante. Tinham 4 registradores, variando entre eles de 32 a 64 bits. Então, tinha registradores diferentes para isso daí. E tinha registradores de controle. Ele possui 16 registradores de controle, cada um deles com 31 bits, que são registradores bem grandes, por sinal. Bom dia a todos. Continuando, no slide seguinte temos o endereçamento e tamanho da memória. Existem 2 formas de armazenar os dados na memória. Temos o Little Endian e o Big Endian. No Little Endian temos os bytes de menor ordem nos endereçamentos menores e os bytes de maior ordem nos endereços maiores, que ocorre o contrário no Big Endian, no qual os bytes de maior ordem são armazenados nos endereços menores e os de menor ordem são armazenados no endereço de maior ordem, como é no caso do IBM 370, que possui o endereçamento Big Endian. No IBM Series 370 temos uma variedade muito grande de computadores, sendo que cada um com poder de processamento e de armazenamento diferente de um para o outro. E em cada modelo temos valores variados de armazenamento da memória principal, como é no caso 115, que tem a capacidade de armazenamento variável entre 64 KB e 192 KB. No modelo 125, temos os valores de 96 KB até 256 KB. No modelo 135, temos o valor de 512 KB. E só encontrei esse valor porque eu encontrei valores diferentes na internet e de um documento oficial da IBM, no qual me baseei para montar esse slide. Então eu coloquei apenas o 512 KB. No modelo 138 temos 512 a 1 MB. O modelo 145 tem um total de 2 MB de memória principal. O 148 de 1 MB até 2 MB. O modelo 155 varia de 256 KB até 2 MB. O modelo 158 varia de 512 KB a 2 MB. O modelo 165 tem 512 KB até 3 MB. O modelo 168 varia de 1 MB a 8 MB. E por último, o modelo 195 varia de 1 MB até 4 MB. Os modelos estão ordenados por numeração e não pela data de anúncio, como é o exemplo do 168 e o 195, que o 195 foi anunciado em 1970 e o 168 em 72. Seguindo para o próximo slide, temos a velocidade do processador. Como dito, a série 270 tem vários modelos. O que ocorre é que cada modelo tem as suas especificações. O modelo 158 também foi anunciado em 72 como o 168. Então ele é um dos modelos, sim, mais recentes. Ele possui um ciclo de máquina de 115 nanosegundos. Possui também 16 bytes de largura de acesso ao armazenamento e o armazenamento do buffer de 8 MB. Seguindo para o próximo slide, temos os dispositivos de armazenamento secundário. Temos aí o Disk Storage Drive Model 1, perdoe-me se eu falei errado. Esse disco fornece o armazenamento de 7.250.000 bytes em um único pacote disco, podendo conectar até 8 unidades e possui uma taxa de dados de 156.000 bytes por segundo, tendo um tempo médio de acesso de 75 milissegundos e um atraso médio de 12,5 milissegundos. Seguindo o próximo slide, temos o sistema operacional utilizado, que temos o DOS/VS, que seria o Disk Operating System /Virtual Storage. Temos o OS/VS1, que seria Operating System /Virtual Storage 1. O OS/VS2, Operating System
Virtual Storage 2, e o VM370, que seria o Virtual Machine Facility 370, porque... E seguindo o próximo slide, temos os principais projetistas envolvidos. Não encontramos nomes específicos, mas sabemos que quem trabalhou em cima desses modelos foi a equipe da IBM. E no próximo slide temos as fontes, no qual nos baseamos para fazer o nosso trabalho. E é isso, gente. Nós terminamos nossa apresentação. Tem alguma dúvida aí? Podem me perguntar. Ok, obrigado. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então vamos para o último slide do dia. De volta ao Vinícius, Gabriel e Lucas, por favor. Olá a todos. Esse aqui é o nosso trabalho de arquitetura de computadores. Os membros vocês podem ver aí nesse primeiro slide. Nós iremos falar agora sobre o Cray 1, né? O que foi o Cray 1? Ele foi um supercomputador desenvolvido na década de 70, caracterizado aí como quarta geração de computadores, né? Onde ficou marcada pelo uso de microprocessadores, né? Um circuito integrado com toda a CPU. E a história do Cray 1 se inicia em 1971, após Seymour Cray sair da Control Data Corporation, que era uma empresa que ele trabalhava anteriormente, e fundar sua própria, a Cray Research. E junto com uma equipe, dentre eles aí o engenheiro-chefe Lester Davis, né, que era uma das cabeças assim, do projeto, eles começaram a projetar e desenvolver um supercomputador com foco em poder computacional. E assim, durante 4 anos foi sendo desenvolvido o Cray 1. Então, em 1985, ele foi de fato anunciado, assim, que ficou pronto. A primeira unidade instalada foi no laboratório de Los Alamos, por apenas 8,8 milhões de dólares, né? E logo, ao longo do tempo, foi se vendendo várias outras unidades para outros laboratórios ao redor do país. E foram vendidas centenas de unidades. Ele foi considerado o primeiro supercomputador aí de processamento vetorial bem sucedido, né? Ele pesava 5,5 toneladas, incluindo um sistema de refrigeração, né? Porque ele esquentava bastante, consumia 115 kW de potência, suficiente aí para alimentar 10 residências, pelo menos. E ele foi bem sucedido. Ele foi considerado o computador mais rápido do mundo, de 1976 a 82. Sistema operacional dele. Logo após o lançamento do computador, foi lançado um pacote aí com 3 softwares, né, próprios para padrões, né, do Cray 1. A gente teve a Cray Assembly Language, que foi a linguagem de montagem em cima do processador. E em cima da própria CAL, a gente tem o Cray Operating System, o COS, e um módulo para rodar código Fortran, que à época, até hoje é utilizado, né? Fortran, principalmente na engenharia, e à época era uma das principais linguagens assim, que as pessoas usavam nos laboratórios. A partir de 1985, a Cray Research começou a implementar nos seus computadores o Unicode, né, que foi uma variante do Cray Operating System, porém baseada em Unix, fortemente baseada aí no System 5. Né. Dentre as principais vantagens dessa mudança, a gente pode destacar aí clusterização, né, que é você agrupar vários computadores e via software, você fazer eles trabalharem como um só. Isso certamente aumentou aí mais ainda o poder computacional da época. E compatibilidade de código com outros sistemas Unix, né? Porque você tinha na época a BSD, System 5, SunOS. Então você ter o código
compatível, sim, entre vários processadores foi uma coisa bem interessante à época. Bom, vamos começar a falar do computador propriamente dito, então. A gente começa falando do processador. O processador do Cray-1 ele era um processador vetorial de 64 bits. Ele tinha uma frequência de 80 MHz, que quer dizer que um ciclo de instrução dele era executado a cada 12,5 nanosegundos. E esse processador ele integrava um desempenho de 160 megaflops. Flops é um acrônimo, né? É o Floating Point Operations per Second, ou seja, a quantidade de operações de ponto flutuante que podem ser feitas em 1 segundo. Esse número de 160 megaflops quer dizer então que ele fazia 160 milhões mega de operações por segundo. A gente pode colocar esses números um pouco em perspectiva se a gente comparar com o supercomputador mais próximo nessa época, que era o Star 100. O Star 100 era o supercomputador que foi lançado em 1974 pela CDC. CDC é a empresa da qual o Seymour Cray saiu para formar a Cray Research. O Star 100 ele foi lançado 2 anos antes. Ele tinha um processador de 25 MHz de frequência e a capacidade computacional dele era de 100 megaflops. Dá para ver que tem uma diferença significativa, e essa diferença significativa aliada a alguns outros fatores, como, por exemplo, o tamanho muito reduzido em comparação ao Star 100, foram que fizeram o Cray-1 se estabelecer como o novo supercomputador a ser batido e ser o sucesso que ele foi. Aqui a gente tem esses dois renders que comparam o tamanho dos dois. Na esquerda é um render do Cray-1, modelo em escala real, com corpo. E do lado direito é um render do Star 100. A diferença de tamanho é gritante. Falando agora aí sobre as instruções do processador Cray-1. Foi utilizada a arquitetura RISC, né, uma arquitetura baseada em instruções simplificadas, cujo número de ciclos de máquina para executar cada instrução é baixo, instruções bem primitivas. A largura da arquitetura era de 64 bits, as palavras tinham 64 bits de tamanho. Ele tinha uma FPU, uma Float Point Unit, que era a unidade de processamento aí de ponto flutuante. Então ele conseguia fazer aritmética tanto de inteiros quanto de números quebrados. E em cima dessa arquitetura RISC foi utilizado o modelo Register to Register, né, que também é conhecido como Load Store, que é basicamente o seguinte: instruções lógicas e aritméticas, os dados que você vai estar trabalhando com essas instruções vão ser basicamente trabalhados em cima dos registradores. Apenas um conjunto pequeno e especial de instruções você vai estar trabalhando ali em cima da memória principal do computador. Esse modelo ele é baseado nisso. Era um conjunto aí de 128 instruções, de 16 ou 32, dependendo do número de operandos. As instruções que trabalhavam em cima dos registradores, a grande maioria são instruções de 16 bits, só trabalhamos com apenas um operando, executadas em 4 buffers de instruções de 64 palavras. Juntando tudo isso, você tinha um conjunto de instruções independentes, que é o conceito de ortogonalidade, né? Você poder trabalhar com instruções de carregamento, escrita da memória, instruções de aritmética, em conjunto sem ter restrições quanto a isso. E também você tinha o processamento escalar vetorial. Você podia tanto trabalhar com valores escalares quanto com vetores, né? Arrays de uma dimensão. Registradores, visão geral. O Cray-1 ele tem 5 tipos de registradores, 3 primários e 2 intermediários. Os primários são o registrador V, o S e o A. E os 2 intermediários são os registradores T e B. Os registradores primários eles têm a característica de poder ser acessados diretamente por uma unidade de execução. Já os intermediários não podem ser acessados diretamente por uma unidade de execução. Então ele precisa usar um buffer entre os registradores primários e memória. A unidade de execução, uma definição bem simples dela seria a parte da CPU que executa instruções dadas pelo programa.
Temos aqui os registradores tipo V. Há 8 registradores tipo V com 64 elementos e cada um com 64 bits no Cray 1. E esse é o maior tipo de registrador do Cray 1. Este registrador serve para guardar as colunas e linhas das matrizes, das quais o Cray 1 está resolvendo uma operação matemática, e possui otimização para operações vetoriais. O Cray 1, o hardware acomoda vetores com comprimentos de até 64 bits. 64. Então, os vetores mais longos são tratados via software, dividindo um vetor em segmentos 64 e um restante. Ou seja, se ele não for dividido por 64, então vai ter um restante lá que não vai ocupar totalmente o registrador V. O elemento do registrador V. Registradores tipo S. Há 8 registradores tipo S, 64 bits, e são os principais registradores escalares da CPU. Os registradores servem como uma origem e destino para operandos na execução de instruções escalares, aritméticas e lógicas. O registrador VM, denominado registrador de máscara do vetor, pode ser definido a partir de um registrador S, através da instrução 003. Se a instrução for acionada, o registrador S pode ser usado para a realização de uma máscara no vetor, e seria um padrão no vetor para saber se elementos podem ou não pertencê-lo. Registradores tipo A. São 8 registradores de 24 bits. Atende uma variedade imensa de aplicações. Eles são usados principalmente como endereço de registradores para referências de memória, e como registradores de índice, mas também são usados para fornecer valores para contagem de deslocamento, shifts, controle de loop e operações I/O de canal, entrada de saída. Em aplicações de endereço, eles são usados para indexar o endereço de base para referências de memória escalar e fornecer um endereço de base e um índice de endereço para operações de memória de vetor. Agora a gente está indo para os registradores intermediários. Registrador tipo B. 64 registradores de 24 bits do tipo B. Eles são usados como armazenamento intermediário para o tipo A, dos do tipo A. Normalmente contém dados a serem inferenciados repetidamente ao longo de um período suficiente longo, e não seria desejável reter os dados em A. Por exemplo, uso de contagens de loop, endereços de base, matriz e dimensões. Registradores tipo T. Há 64 registradores, 64 bits denominados T. Eles são registradores intermediários para guardar os dados de S. Os dados podem ser transferidos entre registradores T e S, entre os registradores T e a memória. Só que a transferência de T e S requer apenas um ciclo de clock, então seria muito mais vantajoso. Unidade de controle. A unidade de controle do Cray 1 é composta pela unidade de controle de manutenção, MCU. Um sistema de minicomputador de 16 bits serve como uma unidade de controle de manutenção. O MCU executa a inicialização do sistema e a recuperação básica do sistema operacional. Incluindo do sistema MCU, está um pacote de software que permite ao minicomputador monitorar o desempenho do Cray 1 durante horas de produção. Aí aqui uma ideia da unidade de controle. O armazenamento secundário do Cray 1, ou seja, o armazenamento de massa dele, ele era feito com o uso de discos. O sistema de armazenamento ele tinha duas unidades principais, era a unidade controladora e o disco, propriamente dito. Cada computador ele vinha com, no mínimo, duas, possivelmente mais, dependendo da demanda de quem comprasse o computador. Unidades controladoras, e cada uma dessas unidades controladoras ela vinha com até 4 discos atrelados a ela, possivelmente menos. Então, cada computador ele vinha com qualquer capacidade entre 550 MB e 2 GB, eventualmente um pouco mais, dependendo da necessidade de quem comprasse. Cada disco tinha capacidade de transferência de dados de 4,5 MB por segundo, com um tempo de acesso que variava entre 15 a 80 milissegundos. Aqui a gente consegue ver como é que eram os discos do Cray 1. Na direita é o disco propriamente dito,
sem capsulamento, sem nada. E na esquerda a gente tem o disco com a sua proteção de vidro. Ok, terminamos? O grupo do fim. Tá me ouvindo? Tá, né? Ok, o microfone voltou. Terminamos sim. O trabalho corta sim. Obrigada. Tem mais um grupo ainda, Letícia pediu para apresentar agora, o Marco Aniniak, está entrando na tela para vocês. Tá bom? Bom dia, Obrigado. vocês estão me escutando? Sim, escutando. Sim, ótimo. Bom dia, gente. Nosso grupo, eu, Gabriela, João e Letícia, tínhamos como objetivo falar um pouco mais sobre 2 grandes computadores da primeira geração. E bota grande nisso, né? Eles eram enormes. Esses computadores foram criados na década de 40, que são o Mark I e o ENIAC, os computadores que vamos falar um pouco. Ambos desenvolvidos para auxiliar a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês curtam o vídeo e o áudio saia, né? Tá dando interferência no meu microfone, gente? Tá sim. Vou dar um play aqui no vídeo e vou desligar o microfone aqui, porque eu tô em dois dispositivos. Ok. Trabalho para a disciplina Arquitetura de Computadores, da UFRJ, gravado durante o PLE 2020. Nós vamos fazer um breve resumo sobre 2 máquinas pioneiras na computação, o Mark I e o ENIAC. O Mark I, ou IBM Automatic Sequence Controller Calculator, o ASCC, foi um computador eletromecânico, desenvolvido por Aiken Lake. Na imagem à esquerda está Aiken com sua equipe técnica. Já na imagem à direita temos uma foto do Mark I. Como vocês podem ver, ele era enorme. Aiken era um aluno de graduação de Harvard. E, por causa disso, ele conseguiu, através de sua universidade, o contato com a empresa IBM, que concordou em apoiar o seu ambicioso projeto. Depois da construção da máquina de calcular, o Mark I foi utilizado pela Marinha dos Estados Unidos, com o fim de auxiliar no cálculo de trajetórias balísticas durante a Segunda Guerra Mundial. Durante os primeiros anos de operação, a equipe técnica teve que aprender na prática como programar a máquina. Mas, após o fim da guerra, Grace Hopper, que foi uma das primeiras programadoras do computador, teve um importantíssimo papel de publicar um detalhado manual sobre o Mark I. Um pouco sobre a memória do computador. A memória e os totalizadores possuíam 3.000 engrenagens, de 10 dentes cada, e 1.400 comutadores rotativos. Possuía também 60 switches. Esses deveriam ser inicializados antes do programa começar a rodar. E cada um conseguia armazenar um número binário de 23 bits, mais o bit decimal. Possuía também 72 storage counters, cada um com 24 rodas contadoras. Como dispositivos de entrada e saída, a máquina utilizava 3 leitores de fita de papel, 2 leitores de cartão, um perfurador de cartão e 2 máquinas de escrever. Como é possível visualizar nesse slide, à esquerda temos um exemplo dos cartões perfurados e à direita as máquinas de escrever, que eram utilizadas nesse computador. A Sequence Control Unit controla a execução sequencial das instruções codificadas, que ficavam armazenadas na fita de papel. E depois que o programa acabava, os dados eram armazenados em cartões perfurados ou impressos por máquinas de escrever. O Mark I possuía um grande conjunto de instruções, principalmente matemáticas descritas em seu manual, o que era necessário, já que o seu objetivo era ser uma calculadora para auxiliar nos cálculos necessários durante a guerra.
e tinha como finalidade trazer resultado de cálculo mais rápido do que aqueles realizados à mão. Vamos dar uma olhadinha na velocidade de processamento do computador em questão. A unidade de tempo do Mark I é o ciclo, e 1 minuto equivale a 200 ciclos de máquina. Para a maioria das operações, uma linha de código equivale a um ciclo. E, por exemplo, uma multiplicação durava entre 8 a 20 ciclos, e isso é equivalente a 2,4 a 6 segundos. Agora nós vamos falar sobre um outro computador também da primeira geração, o Electronic Numerical Integrator and Computers, conhecido também como ENIAC. Esse computador foi desenvolvido nos anos de 1943 a 1945, mas só foi publicado em 1946, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foi projetado pelo físico John Eckert e pelo engenheiro eletrônico John Muttley, ambos associados à Moore School, da Universidade da Pensilvânia. No slide anterior, podemos ver os Johns da ENIAC. O primeiro que aparece é Muttley. Foi ele quem sugeriu o desenvolvimento desse novo computador, que foi aprovado pelo exército norte-americano. Já o segundo que aparece é Eckert, que atuou então como engenheiro-chefe. E o ENIAC, como é que ele funcionava? Então, ele possuía 40 plugboards e funcionava através de fios ligados nos plugs certos para gerar as instruções. E as mulheres que ajudaram no projeto do ENIAC tiveram um grande papel nessa parte de funcionamento, ficando conhecidas como desenvolvedoras e programadoras do ENIAC. Elas eram responsáveis pelos controles desse plugboard e que definiam as instruções do computador. Agora falando um pouco sobre a memória, o ENIAC possuía 20 acumuladores que representavam números de até 10 dígitos, né, cada um desses acumuladores. Esses dígitos eles eram representados no sistema decimal de numeração, e esses acumuladores eles ficavam no que era considerado a memória interna do computador. Junto, né, na memória interna, tinham 6.000 interruptores e cabos que eram ligados nas tabelas de funções e constant transmitters. A memória externa era constituída de cartões perfurados. Na imagem a gente pode ver os acumuladores, né? Agora sobre as especificações físicas do ENIAC, ele possuía quase 18.000 válvulas programadas por 6.000 chaves, e também tinha 500.000 conexões de solda e pesava 30 toneladas. Seu consumo de energia era entre 150 e 200 kW. Ele era tão grande que tinha uma sala específica só para ele, e como cada válvula esquentava, então devia ser muito calor nessa sala. O ciclo de tempo do ENIAC durava 200 microsegundos, e ele conseguia realizar uma multiplicação em um número de 10 dígitos em 0,005 segundos, sendo aproximadamente 1000 vezes mais rápido que o Mark I. Os cálculos balísticos que demoravam 12 horas para fazer em uma calculadora de mão podia ser feito em apenas 30 segundos. Então o ENIAC era 1440 vezes mais rápido que as calculadoras antigas. E isso, com isso a gente consegue concluir que dava uma vantagem bem grande, né, nas guerras. Apesar da grande diferença de performance entre os dois computadores, ambos têm como similaridade seu pioneirismo no tempo da Segunda Guerra Mundial. O Mark I foi a maior calculadora eletromecânica já desenvolvida e a primeira calculadora digital automática dos Estados Unidos. Já o ENIAC foi o primeiro computador eletrônico digital de uso geral.
Como vimos na slide anterior, o ENIAC era bem mais rápido que o Mark I. Ambos os computadores tinham a finalidade de calcular a trajetória das balas na guerra, então várias instruções, como tirar logaritmo, raiz quadrada, multiplicação e divisão. É importante notar que esses computadores eram feitos de válvulas termiônicas, e essa tecnologia deu origem aos transistores, né, que são usados atualmente. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Vocês estão me escutando sem interferência agora? Sim, tudo bem agora. Melhorou, né? Ótimo. Então, se alguém tiver alguma dúvida... Perguntas? Dúvidas? Obrigado aí, então, a todos pela participação, pelas apresentações. Obrigada a você, professor. Gostei muito e espero que vocês tenham aproveitado aí a oportunidade de aprender e fazer a produção e edição dos vídeos. Divertido também. Ok, eles, né? É o nosso novo método de comunicação daqui por diante. Isso depende muito disso. A gente continua na quinta-feira, são 6 apresentações, vai ser um pouco mais breve, mas infelizmente eu não consegui distribuir essas apresentações de outra maneira e a gente vai resolver aí na quinta-feira, terminando as demais apresentações. Obrigado pela atenção, pelos que resistiram até o final, e um grande abraço, uma boa semana para vocês. Bom.